Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos dirigir o nosso olhar a Cristo, sacerdote elevado acima dos céus, fazendo memória, de Francisco de Sales, né? Então, que nós realmente possamos sempre, buscar a fazer a vontade de Deus, né? Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 28, depois do capítulo 8, versículo 1 a 6. Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 28, e depois do capítulo 8, versículo 1 a 6. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés, obviamente, divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente que nós devemos sempre buscar fazer o que Deus nos pede, né? Deus ele mandou o seu Filho, para salvar a humanidade, né? Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais fazer a vontade de Deus, que a gente possa, dar testemunho de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, e fazermos sempre o bem a todos, voltar os nossos olhos também sempre para os mais necessitados, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 7 a 12. Marcos capítulo 3, versículo 7 a 12. E vendo Jesus muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: naquele tempo, vendo João muito Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Então, quero pedir desculpas primeiro por
porque eu comecei lendo um evangelho errado, mas o evangelho é esse, tá, gente? Marcos capítulo 3, versículo 7 a 12, esse evangelho que eu acabei de ler. Então, falando sobre ele, né, através de Jesus, né, a misericórdia divina era oferecida a todos, né? Jesus, ele acolhia a todos, né, que vinham até a ele, né? Então, na sinagoga, nas casas, na beira do lago, na multidão, né? Em todos os lugares onde ele ia, as pessoas iam até ele e ele acolhia essas pessoas. Ninguém fica excluído, né? Então, as pessoas, né, as cidades habitadas, né, por não-judeus, né, recebem de Jesus a mesma atenção, né, o mesmo cuidado, né, porque Jesus, ele acolhe a todos, sobretudo os doentes, né. E aí os espíritos impuros, né, as pessoas que estavam possuídas por espíritos impuros, vinham até ele e diziam: tu és o Filho de Deus, né. Mas aí Jesus ordenava, né, para que eles não dissessem quem ele era, né? Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, seguir o exemplo de Cristo na nossa vida, né? O zelo pastoral, a sua entrega total ao serviço dos necessitados. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, também acolher, abraçar as pessoas que precisam, fazer sempre, né, a vontade de Deus, né, fazer o que Cristo nos pede, tá certo? Acolher a todos, né? Ajudar a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.